Já faz muitos anos que circula dentro da espiritualidade, os espiritualistas, quem acompanha canais voltados para a espiritualidade, médiuns, terapeutas, já deve ter escutado isso de algum lado. Muitas vezes tem algumas explicações que na verdade são teorias, como eu vejo, tá? Tudo que eu vou falar aqui é como eu vejo, não é uma verdade absoluta sobre nada, não tô aqui para decretar, para prever, para dizer o que vai acontecer. Na realidade, eu tô aqui para passar uma mensagem. Eu acredito que não somente como terapeuta, mas como comunicador, em consideração e respeito a vocês que me acompanham o meu trabalho. Eu acredito que é isso, né? Eu tô aqui pra ser um canal, então eu vou passar a mensagem. O motivo de fazer essa live hoje foi porque ontem eu postei no Stories o que aconteceu aqui na Espanha. Eu moro em Barcelona. Ontem foi um dia meio caótico aqui, um dia que a internet parou. Na realidade, a luz caiu aqui na minha casa por volta de meio-dia. E a internet, eu acredito que 1h pouco. Foi só eu terminar de fazer uma limpeza quando eu enviei o áudio pra pessoa. Pronto, fiquei sem internet o resto do dia. E só foi voltar a luz novamente por volta de 11h30 da noite. Então, assim, eu vou ser muito sincera e aberta sobre tudo que eu recebi. É com muita humildade que eu tô fazendo isso, não tenho nenhuma pretensão de tentar convencer ninguém. Se você já tá sintonizado com essa frequência, se você já ouviu isso por outros lados, se você está nessa busca de espiritualidade, é mais provável que você conecte com esse conhecimento, com essa mensagem. Mas se você não sente isso, se não ressoa pra você, tá tudo bem também, gente. Acho que cada um tem o seu processo. Eu acredito que espiritualidade, ela é livre. Ela não tem dogmas, ela não tem crença, não tem paradigmas. Então, todas as pessoas com todos os seus pontos de vista estão passando por esse processo. A caminhada de autoconhecimento e a caminhada espiritual são solitárias. Por isso que eu tô aqui. Porque se você conecta com isso e de repente você sente que tá ficando doido, porque até quem acredita, e olha que eu acredito muito, tem muitas vezes que eu penso, mas é verdade isso mesmo? Eu não acredito em tudo que eu escuto por aí. Tanto é que eu sempre falei pra espiritualidade, se realmente for acontecer esse apagão, me avisa. Porque eu já tinha escutado isso de muitas fontes que eu considero sensacionalistas. Então eu falei, não, isso aí é a gente querendo ganhar like, a gente querendo causar em cima de uma situação, gerar medo. E eu não conecto com essa frequência. Eu não acho que quem esteja trabalhando para a luz, de fato, vai provocar medo. E não é minha intenção fazer isso, tá? Minha intenção aqui é o contrário, na realidade, é trazer tranquilidade e entendimento de que esse processo ele já estava previsto para acontecer e que tá tudo certo como tem que ser, porque tem um propósito maior por trás. Então eu falei para a espiritualidade, se realmente for acontecer, eu quero ser avisada. E aí eu fui avisada. E se eu fui avisada, eu tô aqui para avisar, né? Se eu fui avisada, eu tô aqui repassando o que eu recebi. Então, as informações que eu vou falar sobre isso, elas são da minha própria fonte, da minha própria conexão com a espiritualidade, com os meus mentores, da minha própria fé. A informação que eu recebi da espiritualidade é que esse evento que aconteceu, eu vou chamar de evento, tá? Porque teve uma movimentação considerável. Eu não sei se vocês acompanham a notícia do que acontece na Europa, mas eu que tô aqui, eu tô vendo o que tá acontecendo. Então, teve muita movimentação aqui no governo, na política, na economia e tudo mais. No final das contas, isso vai trazer uma mudança na forma como a gente se relaciona com o sistema financeiro, vai também trazer uma movimentação com a política, vai nos ensinar a viver de repente de uma maneira mais leve, nos conectar com algo que a gente está meio perdido e desintonizado por conta desse avanço da tecnologia. Então vai trazer muita coisa, muita movimentação positiva. Eu tenho fé nisso. E o que acontece? A espiritualidade falou que vai ter um segundo apagão. Na verdade, assim, nem falaram que seria apenas um segundo. Falaram que poderia acontecer ações pontuais. A princípio, haviam dito que seria no mundo inteiro, que o mundo inteiro ia passar por esses 3 dias de escuridão. Me parece que essa informação, ela já foi, de certa maneira, modificada. Que vai acontecer esse apagão, mas não vai ser o mundo inteiro ao mesmo tempo. É como se algumas partes do mundo fossem passando por esse processo de forma pontual e gradativa. Então, por exemplo, agora atingiu a Europa, né? O próximo, eu soube que iria atingir Europa, Estados Unidos, México e América do Sul, incluindo o Brasil. Depois disso, não sei o que é que vai vir. Depois disso, eu vou esperar novas informações para poder saber o que vem, ou quais serão os novos países atingidos e tudo mais. Mas só o fato de atingir
lugares tão relevantes dentro da política e da economia do mundo, isso vai trazer uma grande movimentação, uma grande mudança que vai acontecendo aos poucos, porque esse processo ele não é da noite para o dia. Da mesma forma que a pandemia ela não trouxe mudanças imediatas, foi um processo de adaptação, de entendimento, e ao longo de anos isso foi concretizado, e uma das maiores consequências foi o avanço tecnológico e a implementação da internet como algo tão importante, tão prioritário na nossa vida nesse momento. Essa mudança, esses novos acontecimentos relacionados ao apagão também vão trazer mudanças significativas, mas que virão ao longo de tempos. Então essa informação, ela traz, de certa maneira, uma atenção, que é o fato de que é importante você ter um kit de sobrevivência em casa. Mas, gente, kit de sobrevivência não é estoque de comida. E isso também faz parte de ter um pouco de bom senso, porque vão ser poucos dias. A informação é de que quando esse segundo apagão acontecer, vão ser cerca de 2, 3 dias. Então, portanto, você não precisa fazer um estoque exagerado. Você pode ter apenas um pouco mais daquilo que você tem hoje. Você compra um pouquinho mais de enlatado, um pouquinho mais de água e deixa aí na tua casa. A previsão é que isso aconteça na próxima semana, né? Nos próximos 5 dias, dentro de 5 dias, aconteça mais um movimento como esse. Mas pode ser que aconteçam outros. E pode ser também que o tempo não seja tão coerente com a informação que eu recebi. Pode ser que seja dentro de 2 semanas. A questão do tempo é bastante relativa. A espiritualidade não costuma dar datas. Tanto é que, como eu falei, faz anos que falam sobre isso. Anos que dizem que em 2025 vai ter uma grande mudança planetária, que vai ser o início de uma revelação para fazer as pessoas despertarem a consciência, compreenderem que não estamos sozinhos, entenderem que existe aqui uma inteligência superior, mas esse processo se dá de forma gradativa. Então, data fechada, ninguém pode garantir. A informação que eu recebi é que está muito, muito próximo e pode acontecer nos próximos 5 dias. Então, que era importante tomar ação e, nesse caso, ter um kit de sobrevivência, que é o básico, um pouquinho mais do que o que você tem hoje, sem exagero, pensando também que outras pessoas vão precisar fazer o mesmo. O que a espiritualidade me trouxe a respeito dessa situação? Por que isso vai acontecer, né? Por que isso já está acontecendo? Porque não é que vai acontecer, já aconteceu. Já aconteceu ontem aqui. E agora é que as coisas estão voltando ao normal. Mas por que isso vai atingir outros países? Porque precisa realmente acontecer uma mudança drástica na forma como a gente se relaciona com o dinheiro. O que também não é motivo para ninguém se desesperar, porque afinal de contas, depois tudo vai se resolvendo e voltando à normalidade. Então, realmente, é apenas importante que você consiga trabalhar suas emoções, né? Porque quando mexe nesse assunto de dinheiro, especialmente, muita gente fica preocupada, entra em desespero. Eu mesma perguntei pra espiritualidade, tá, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que pagar meu aluguel. E eles me falaram assim, desapega, fica tranquila, desapega, confia. E eu falei, vou confiar porque no final das contas, o nosso livre-arbítrio só vai até a página 2. A gente pode controlar muito pouca coisa na nossa vida. Aliás, eu diria que a gente só pode controlar as nossas emoções e os nossos pensamentos, mas com muito cuidado, porque nós somos muito influenciados por esse inconsciente coletivo. Então, tem muitas crenças limitantes que partem desse inconsciente e que acabam atrapalhando as nossas emoções. Então, realmente, controle a gente só pode ter a respeito das nossas emoções. O resto a gente precisa aprender a confiar. Então, é o seguinte, isso acontecendo, fique tranquilo, fique tranquila, não entre em desespero. Isso faz parte de um plano maior, tem um motivo para acontecer, da mesma forma que a pandemia não foi em vão. Isso me falam a espiritualidade, que é para o aumento da energia do planeta e para ter um desenvolvimento maior a respeito da espiritualidade. Então, isso vai trazer benefícios, vai trazer mudanças significativas, vai trazer, de repente, uma nova estrutura social que seja mais favorável a um desenvolvimento em conjunto. Mais que nada, o que eu quero deixar muito claro aqui é que esse movimento ele já estava premeditado pela espiritualidade, esse movimento tem um dedo de uma manifestação espiritual, então tem um propósito por trás disso. Isso significa que a gente tem que tomar muito cuidado com as emoções de medo, preocupação, desespero, é o fim do mundo, agora se acabou tudo. Tem que tomar muito cuidado para não se conectar com essa energia, com essa frequência, que isso vai realmente... Se você se conecta com essa frequência,
frequência, realmente isso vai acabar com a sua vida, porque é o que você acredita, é o que você vai manifestar, é o que você vai atrair, não tem pra onde correr. Mas se você conseguir se manter erguido, fortalecido na sua fé, com pensamento positivo, confiante de que tudo vai se resolver, confiante de que tem um propósito para isso acontecer, aproveitar dessa oportunidade na medida do possível para ter uma abertura da tua própria alma, uma conexão interior maior, para se aproximar do seu lado espiritual, para desenvolver mais a sua intuição. Então você vai ser muito beneficiado com todas essas mudanças planetárias, porque o propósito no final das contas é esse, é nos ajudar nesse processo de evolução. E em relação a dinheiro, seria ideal ter uma quantia em espécie? Olha, sim, mas não precisa ser muito. É assim, saca algum dinheiro, eu também vou fazer isso, porque a sensação de você não ter dinheiro, ela realmente pode causar ansiedade. Eu senti isso ontem, e olha que não faltava nada na minha casa. Eu queria comprar uma vela só, e nem precisava. Mas imagina que se você vai ficar 1, 2, 3 dias assim, você pode realmente acabar entrando em preocupação, em desespero. Não é nem porque te falte algo, mas talvez porque você pense na possibilidade, se me acontecer isso, como é que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro? Então é importante você ter alguma quantidade de dinheiro em espécie, mas não precisa ser muito, porque afinal de contas não serão muitos dias, tá? Esses eventos serão comuns daqui pra frente? Olha, é assim, deixa eu pensar aqui numa forma de explicar isso, que é um pouco complexo. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer uma tirada de cartas, a gente tá vendo uma possibilidade de futuro. Mas tem muitas possibilidades, muitas, infinitas. Na realidade, tem infinitas possibilidades. Sendo que no momento que eu jogo as cartas, eu vejo a possibilidade mais provável de acordo com a sua energia naquele momento. Então eu te falo para que possibilidade de futuro você está se encaminhando. E daí, né, te dou algumas ferramentas para de repente você conseguir mudar algumas coisas para ter um futuro diferente, melhor, ou estar mais consciente do que você está plantando hoje. Então essa situação é basicamente a mesma lógica. Nós estamos agora atravessando uma possibilidade de futuro. E de acordo com o inconsciente coletivo, de acordo com como as pessoas vão lidar com essa nova informação, de acordo com como vai ser resolvidas as questões políticas, financeiras aí, tem vários fatores que influenciam para que essa possibilidade ela ocorra com mais frequência. É certo que vai acontecer mais algumas vezes, mas se isso vai ser algo frequente, daí eu já não posso garantir, porque depende de como essa movimentação vai nos afetar, como as pessoas vão lidar com isso. Tem muita gente que entra em desespero, tem muita gente que fica assustada, tem muita gente que acaba se conectando com uma energia que torna isso um grande problema para a vida dela. Então isso prejudica, de certa maneira, esse inconsciente e baixa muito a frequência do planeta. Então é por isso que a gente tem que manter uma atitude positiva e procurar ser grato àquilo que a gente tem, né? A nossa casa, as pessoas que a gente tem ao lado, a ter comida. São coisas importantes para valorizar diariamente para que você consiga manter a sua vibração mais elevada e, por consequência, você também está ajudando todo o planeta a ter a vibração mais elevada. Realmente, saber os objetivos dos eventos fica mais leve passar por eles. Claro, né, gente? Assim, tudo que a gente quer é entendimento. A gente só quer entendimento. A gente só quer uma esperança, né? A gente só quer acreditar que vai dar tudo certo no final. E vai dar tudo certo sim, já tá dando. Sempre que eu tô na dúvida, sempre que eu tô insegura, sempre com medo ele me visita, porque eu sou humana e enquanto humana eu vou passar por isso também. Não é porque eu tenho fé que quer dizer que eu não tenha medo, eu simplesmente faço as coisas com medo, né? Eu vou com medo mesmo. Mas sempre que o medo me visita, eu procuro me lembrar de que eu não tô aqui a passeio, que a minha vida tem um propósito e eu conto pra mim mesma a história da minha vida, de tudo que eu já passei, não contando as partes que eu sofri e que foram difíceis, mas na realidade enxergando como tudo isso me trouxe pra quem eu sou. E quando eu vejo quem eu sou, eu me sinto muito realizada comigo. Eu me sinto muito, que bom que eu cheguei aqui, sabe? Que bom que eu sou eu. Eu poderia não ser eu. Eu poderia passar a vida inteira fingindo ser outra pessoa e nunca me conhecer. E eu poderia até acreditar que isso era em algum nível felicidade, mas não era. Então hoje eu me sinto livre, porque hoje eu reconheço quem eu sou.
E tudo que eu vivi me trouxe para onde eu estou. Então eu acredito que quando a gente faz esse exercício de olhar para a nossa história, desde esse ponto de conectando os acontecimentos, porque às vezes são situações realmente que nós consideramos negativas, que fazem com que a gente saia de um lugar que era muito pior do que parecia, um lugar que poderia ser a zona de conforto. Então aquilo nos empurra para a vida, nos empurra para tomar ação, nos empurra para uma mudança que realmente é significativa no nosso caminho. E sempre assim, né? Tem que acontecer alguns eventos para que a gente possa despertar, né? Inclusive tem um provérbio indiano, se eu não me engano, que fala que a consciência desperta através do contraste, que é justamente esse jogo entre a luz e a sombra. É por isso que a sombra, que projeta todas essas provações, todas essas experiências que a gente entende muitas vezes como negativas e desafiantes, na realidade também trabalha a favor da luz. Porque a sombra, ela traz o desafio e a luz nos guia a passar por isso para a nossa própria correção, evolução, compreensão de nós mesmos, observação de nós mesmos. No final, eu acredito que seja sobre isso. Existe algo que podemos fazer para evitar a ansiedade durante esse período? É como eu falei, é preciso trabalhar as emoções, especialmente essa positividade. Não é uma positividade tóxica de ficar, não, vai dar tudo certo, namastê. Não, até porque durante esse período você pode encontrar emoções como tristeza, raiva, frustração. E tá tudo certo, gente. Assim, todas as emoções, elas fazem parte da nossa experiência como humanos. Então não tem emoção que seja melhor do que a outra. Claro, sentir amor e alegria é uma vibração elevada. Mas você só consegue se conectar com o amor e com a alegria se você conhece também a tristeza. Então, todas as emoções, elas trazem algum tipo de consciência sobre nós mesmos. Portanto, a ansiedade, no caso, ela é reflexo de baixa autoestima. A ansiedade, ela é provocada quando você não acredita no seu merecimento. Então, quando você duvida do seu caminho, duvida de quem você é, duvida do que você é capaz, a ansiedade, ela bate na sua porta. Então, nesses momentos de dúvida global, né, de insegurança, de não saber o que vem pela frente, a ansiedade, ela costuma nos visitar. Então, é preciso trabalhar a sua fé e o seu positivismo, mas bem embasado na tua crença de merecimento, embasado no fato de que você acredita ser merecedora, de que essa transformação e esse processo vai te trazer situações melhores e positivas, entendeu? Então, acredito que é sobre isso, é o máximo que a gente pode fazer e tá tudo bem. E se por acaso em algum momento você sentir que nem isso você tá conseguindo fazer porque você foi tomada por alguma emoção de uma frequência mais baixa, de raiva, de frustração, tá tudo bem também. Se permita sentir, sinta, observe e se levante, né? Porque no final das contas nós não somos as nossas emoções. As emoções são parte da nossa experiência humana, para que possa nos trazer consciência espiritual. Então as emoções servem para isso. Nós não somos a ansiedade, não somos a raiva, não somos o medo, não somos a tristeza. A única verdade sobre nós é o amor, porque o amor não é nem o sentimento, nem uma emoção. É uma força universal e espiritual que une a tudo. Então essa é a única verdade. Todo o resto é parte de uma ilusão dessa experiência que a gente está atravessando nesse momento. Então, é isso que eu acredito, tá? Gratidão por vocês que assistiram até aqui. Espero ter esclarecido um pouco das dúvidas e que você fique com a consciência tranquila, fique em paz de que esse processo ele está sendo bastante amparado pelos seres espirituais, pelas hierarquias espirituais, e a gente não atravessa nenhum processo, nenhuma provação, seja individual ou coletivo, sozinhos. Nunca. Nós sempre estamos amparados. Então, gratidão para você que viu até aqui e um beijo e a gente vai se falando.